Em nossa videoaula Biologia Parte 1, vamos fazer uma rápida introdução à biologia. Iniciaremos com a sua definição e, em seguida, finalizaremos com algumas características que identificam os seres vivos. Então, vamos lá. Definição de biologia. A biologia é a ciência que estuda os seres vivos. Etimologicamente, biologia significa estudo da vida, pois a palavra biologia origina-se da composição de dois radicais gregos, bio, que significa vida, logos, que significa estudo. Dando prosseguimento ao nosso estudo, vamos tecer alguns comentários sobre as características dos seres vivos. Iniciaremos com a organização celular. Com exceção dos vírus, todos os seres vivos são formados de células. Basicamente, as células apresentam três componentes principais: membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Os vírus são seres acelulares, ou seja, não têm organização celular. De maneira geral, a estrutura dos vírus é constituída de uma cápsula de proteína envolvendo material genético viral, que pode ser DNA ou RNA. Como os seres vivos são formados de células, é interessante defini-la. A célula é a unidade estrutural e funcional dos seres vivos. É a unidade estrutural porque corresponde à menor parte de um ser vivo que ainda se mantém viva. É a unidade funcional porque executa todas as funções necessárias para a sobrevivência do ser vivo como um todo. Quando se leva em consideração o número de células, os seres vivos são classificados em unicelulares e pluricelulares. Os seres vivos unicelulares são formados por uma única célula. A própria célula é o ser vivo. Temos como exemplo de ser vivo unicelular a ameba, um representante típico do reino protista. Os seres vivos pluricelulares ou multicelulares são formados por várias células. O homem é um ser vivo pluricelular, formado por trilhões de células. Todos os animais são seres vivos pluricelulares. Os seres pluricelulares apresentam vários níveis de organização. Citaremos alguns. Como o ser vivo é constituído de matéria, ele é formado de átomos, que se ligam de maneira estável, formando as moléculas. As moléculas correspondem às menores partes das substâncias. Diversas substâncias formam as estruturas celulares, tais como as organelas. As organelas e as diversas estruturas formadas pelas substâncias dão origem às células. Conjunto de células formam tecidos. Conjunto de tecidos formam órgãos. Conjunto de órgãos formam os sistemas. E, finalmente, o conjunto de sistemas formam o organismo. De acordo com os componentes estruturais presentes nas células dos organismos, podemos classificá-los em procariontes e eucariontes. Os seres procariontes são formados de células procarióticas. As células procarióticas não apresentam núcleo individualizado. O seu material genético, o DNA, não é envolvido por uma membrana nuclear, denominada de carioteca, ficando assim disperso no citoplasma e é chamado de nucleóide. As células procarióticas não apresentam organelas membranosas. A organela presente na célula procariótica é o ribossomo, de aspecto granular e importantíssimo na síntese de proteína. As células procarióticas são encontradas nos representantes do reino Monera, tais como as bactérias e as cianobactérias. Os seres eucariontes são formados por células eucarióticas. As células eucarióticas apresentam carioteca envolvendo o material genético, fazendo com que elas tenham um núcleo individualizado. Além de membrana nuclear, as células eucarióticas apresentam um conjunto de organelas delimitadas por membranas. Como exemplo, mitocôndrias e retículo endoplasmático. Protistas
Fungos, plantas e animais são formados por células eucarióticas. Células animais e células vegetais têm diversas organelas em comuns, mas as células vegetais têm estruturas típicas, como, por exemplo, parede celular, constituída de uma substância química denominada celulose. Verificamos também duas organelas membranosas típicas nas células vegetais. Um grande vacúolo central que armazena substâncias e o cloroplasto, sede do fenômeno da fotossíntese. Uma observação aqui se faz necessária. Ribossomos são organelas que estão presentes em todas as células. Outra característica dos seres vivos é a nutrição. Todo organismo necessita de nutrientes para sobreviver. De acordo com a forma do ser vivo sintetizar ou não nutrientes orgânicos, ele pode ser classificado em autótrofo ou heterótrofo. Os seres autótrofos produzem o próprio nutriente orgânico a partir de substâncias minerais, tais como a água e o dióxido de carbono. Todos os seres vivos fotossintetizantes são autótrofos. Exemplo, as plantas e as algas. Os seres heterótrofos não conseguem sintetizar nutrientes orgânicos a partir de substâncias minerais. Para obter os nutrientes orgânicos, precisam alimentar-se deles. Os animais, os fungos, os protozoários e a grande maioria das bactérias são seres heterótrofos. Outra característica dos seres vivos é a reprodução. A perpetuação da espécie depende da reprodução, ou seja, depende da capacidade do ser vivo dar origem a novos seres vivos semelhantes. Entre os seres vivos pluricelulares, é comum a reprodução sexuada, onde se tem a presença de gametas masculino e gametas femininos. No caso dos animais, espermatozoide e óvulo. A reprodução sexuada tem como grande importância propiciar a variabilidade genética da população, aumentando assim a biodiversidade biológica. Na reprodução assexuada, não ocorre a presença de gametas. Um exemplo de reprodução assexuada é a cisparidade ou bipartição, que ocorre nos seres unicelulares. O organismo unicelular divide-se em dois novos organismos. Podemos dizer que na reprodução assexuada ocorre a formação de clone, indivíduos geneticamente iguais. Outras características dos seres vivos que estão intimamente relacionadas são presença do material genético, mutação e evolução. Todo ser vivo apresenta material genético, todo ser vivo apresenta ácido nucleico, DNA ou RNA, ou DNA e RNA. A mutação é justamente a alteração neste material genético, que pode ocorrer ao acaso ou pode ocorrer por influência do meio ambiente, como exemplo, por radiações. Sendo que essa mutação ela é importantíssima, é um fator importante para a evolução, para o processo pelo qual os seres vivos se transformam ao longo do tempo.